Hoje estamos fazendo uma aula prática do curso de guia de turismo, onde estaremos fazendo uma visitação em vários pontos da cidade de João Pessoa, principalmente cidade histórica, né? Os pontos do centro histórico, e que conta como uma aula para nós, a aula prática, e conhecendo aqui, ó, essas belezuras que tem aqui no Nordeste, que tem aqui em João Pessoa, na Paraíba. Bora? Foi o primeiro hotel de luxo da cidade, tá certo? Vamos conhecer. Olha que vista bacana. E aqui a gente fez a visitação no Hotel Globo, aqui no Centro Histórico de João Pessoa. Jesuítas, franciscanos, beneditinos e carmelitas foram 4 ordens religiosas que se instalaram aqui em João Pessoa, na Paraíba. Todas elas têm um prédio muito imponente na cidade, né? E esses prédios, eles formam uma cruz. Se você ligar os pontos um ao outro, forma uma cruz. E a nossa cidade, ela foi construída no entorno dessa cruz. Aqui na Praça João Pessoa, um dia funcionou o prédio dos jesuítas, onde funciona o Palácio do Governo hoje, que é esse prédio aqui de trás. Funcionou o prédio dos jesuítas, que foi uma das ordens religiosas, tá? Então, era uma igreja em original, a torre da igreja ainda está de pé. A igreja, que não está mais de pé, foi derrubada com a expulsão dos jesuítas aqui do território. E ao lado, hoje é o palácio, era um convento, tá? É conhecida como Praça dos Três Poderes porque tem o Tribunal de Justiça, o Palácio do Governo e a Assembleia Legislativa ali do outro lado da rua. Então os 3 poderes se concentram aqui nessa praça. E a gente chegou agora aqui na Igreja São Francisco, também faz parte do Centro Histórico, estilo barroco. Olha que bacana. Como que reconhecemos uma construção franciscana em qualquer lugar no mundo? Isso, tem dois sinais clássicos. Primeiro, é o símbolo da ordem franciscana que vamos encontrar durante todo o nosso trajeto aqui no prédio. É a mão do São Francisco de Chagas cruzando com a mão de Deus, né? É um símbolo assim, mais ou menos. O outro símbolo que remete à construção franciscana é o cruzeiro na frente. Toda construção franciscana tem um cruzeiro. Esse aqui é o maior da América Latina. O galo, turma, é símbolo português e também é símbolo da Igreja Católica, tá? Porque o galo canta no novo amanhecer, né? É o canto do novo amanhecer. É um catavento, ele gira. Hoje em dia não gira mais, mas ele indicava a posição do vento. E aqui também temos aves, aqui em cima, ó, rodeando o cruzeiro, que também tem uma certa simbologia muito bacana e é uma informação legal de ser trazida para o visitante. Ao redor da cruz temos 2 espécies de aves. Uma delas é a águia, de uma única cabeça, aliás, a águia de 2 cabeças, e a outra é o pelicano, de uma cabeça só. Estão identificando que tem uma ave com 2 cabeças? Por que 2 cabeças? Eles acreditavam que existia? Não, é o seguinte, naquela época era a União Ibérica, como eu falei. Então uma cabeça representa Portugal e a outra cabeça representa Espanha, certo? E a águia é aquela ave imponente, né? Então é a imponência de Portugal e de Espanha. E a outra ave é o pelicano. O pelicano tem uma cabeça só e representa Jesus Cristo. Não sei se vocês sabem, mas o pelicano é uma ave que quando não tem o que dar de alimento para o filhote, ela despena o próprio peito, arranca a carne do peito e dá para o filhote. Ou corta o próprio papo e o filhote come do papo dela, né? Então representa Jesus Cristo. Então a águia de 2 cabeças, a imponência de Portugal e Espanha, e o pelicano representando Jesus Cristo, a Igreja Católica. Tá joia? Beleza. A pintura é original, do forro. Original. Você vai ficar impressionado com a pintura da nave principal da igreja, que também é original. A porta também, olha que porta, turma.
franciscana trabalhada na madeira cedro e jacarandá. A gente predomina essas duas madeiras, o jacarandá e o cedro. São madeiras super densas, que duram uma eternidade. Agora são super difíceis de ser trabalhadas, de talhar. Aqui a gente começa a enxergar os elementos do estilo barroco, turma. Como eu falei para vocês, essa igreja ela é símbolo do estilo barroco. O barroco na Europa, turma, se dá início, né, no século XVI, século XVII. Quando chega aqui no Brasil, ou até antes, quando chega no Brasil, já é um barroco tardio, né? Aí aqui ele é conhecido como o barroco tropical. É aquele estilo de arte que tenta incorporar na estrutura elementos, características da região. Por exemplo, frutas, vegetação da região, tenta trazer semblantes característicos de pessoas daquela região. Por exemplo, aqui, ó. Que fruta que é essa aqui? O caju. Olha quanto tempo que o caju está trabalhado aqui na pedra, né? O caju é um fruto tropical, né, nosso. Folhagens, né? Várias folhagens. Elementos também como o pelicano lá em cima, ó. Quem está vendo o pelicano? Lá em cima. O barroco, tudo, ele consiste no seguinte: são obras de grandes esculturas, detalhes exagerados, e precisa ter a presença de três elementos. São os elementos fitomorfos, que são as plantas, né, a vegetação. Os elementos antropomorfos, que são os anjos, né, os semblantes humanos. E os elementos zoomorfos, que são os animais, tá? Então, no estilo barroco, vamos encontrar esses três elementos, tá? Dependendo do período dele, vamos ter destaque para um elemento do que o outro, tudo vai depender do período, tá? É porque o claustro, turma, é um espaço meio que padrão de toda a construção religiosa de grande porte. O forte não deixa de ter o caráter religioso também, né? Então, não deixa de ter o claustro, tá certo? Aqui era o espaço onde os frades franciscanos conviviam, né? Davam aquela caminhada, meditavam. Mas é a parte mais antiga do prédio, né? A fundação do prédio se deu aqui nesse espaço, é a parte mais antiga. A azulejaria é toda original e são os azulejos mais antigos aqui do prédio e do centro histórico. São os azulejos do século XVII. Eles estão na cor azul, branco e amarelo. Lembra que a cor remete ao recorte temporal? Então esses aqui são os mais antigos. Azul, amarelo e branco. São azulejos de influência moura, tá? Aqui, ó, turma, são jazigos, tá? Os guardiões, que foram os diretores desse prédio, foram enterrados aqui nesse espaço, né, André? Os restos mortais já foram retirados, não é isso? Ou permanecem? Permanece alçado. Então cuidado onde pisa aí, viu, turma? Permanece. Vamos entrar agora na nave principal, turma, dedicado ao frade franciscano Santo Antônio. Sabiam disso? Que a nave principal, a igreja principal do complexo franciscano não é dedicada ao São Francisco, e sim ao Santo Antônio, né, André? Quando fala nave principal e o altar-mor, que é esse aqui, se o altar-mor é dedicado a Santo Antônio, então o patrono, o principal é Santo Antônio. Porém, quem vivia, que construía, eram os franciscanos, que seguiam as doutrinas de São Francisco. Como Santo Antônio era seguidor de São Francisco, eles usavam as mesmas roupas. Então lá fora o povo chamava de quê? Ó, os franciscanos, vão para a igreja de São Francisco, vão para a igreja de São Francisco, vão para a igreja de São Francisco. Porém, a fonte maior de informação, como é a ordem terceira, dedicada 100% a São Francisco, que é a ordem secular, a ordem dos leigos, tem? Então lá era mais aberto, lá o dia a dia estava aberto para trabalhar com o público, porque aqui é uma coisa solene, missa tinha os horários, lá não, era aberto ao público. Então criou-se no povo São Francisco. Como ele falou aqui o guia de vocês, a gente quase não fala, porque isso causa porque todo mundo sabe que aqui é São Francisco. Mas como vocês são, né, estudantes de guia turístico, precisa saber que a nave principal aqui é dedicada a Santo Antônio, tá certo? Antônio. No total foram 190 anos para construir todo o prédio, várias gerações.
Então, por partes, né? O adro, o claustro, que a gente passou agora, é a parte mais antiga. Aqui é a primeira metade do século XVIII. Esse painel, turma, ele nunca foi restaurado. Olha que bacana. Ele vai narrar toda a vida do São Francisco. Então ele segue uma ordem cronológica, né? Ele vai começar com o nascimento do São Francisco, que é aqui essa primeira imagem, e vai contando os trechos mais importantes da vida dele. Outra peça que está presente aqui na nave principal é essa aqui, que é o púlpito. O púlpito é onde o padre faz a homilia, o sermão da missa. O púlpito geralmente é no altar, né? É onde o padre vai lá fazer a homilia. Antigamente não existia microfone, né? Então o padre subia para poder falar em português. A missa era celebrada em latim, de costas para os fiéis. Depois ele subia lá no púlpito e fazia o sermão em português. Esse aí já foi eleito por várias personalidades do Brasil como o púlpito mais detalhado do Brasil. Esse aí. Todo trabalhado na madeira cedro. O dourado que vocês enxergam aí são folhas de ouro, né? Todo dourado que vocês enxergam aqui nessa igreja são folhas de ouro 22. E é um púlpito bem característico do barroco, né? Tem o elemento dos animais, o elemento dos anjos. Percebam que os anjos sempre gordinhos, né? Que era padrão de beleza da Europa, né? Naquela época. Essa área aqui, turma, ela nunca foi concluída. Eu falei para vocês que a construção durou 190 anos, mas não foi concluída. Essa talha na madeira era para continuar até o arco. O espaço reservado para as pinturas no painel nunca foi pintado. Não foi concluída, certo? A talha é toda na madeira cedro. Não podemos tocar, nem fotografar com flash, tá? Fotografias aqui são permitidas, porém sem o flash. Ok? No altar principal temos o Santo Antônio. À esquerda aqui o São João Batista e em frente a ele o São Luís, rei de França. Vamos, valendo um brinde aí. O que é que vocês enxergam por trás do Morcego. O que é que a gente enxerga por trás da cabeça do Santo Antônio? Lá no painel. Uma coroa? Uma coroa do índio, que é o cocá, né? Então olha só que interessante. Na igreja, o Santo Antônio está usando um cocá, né? O que é isso? É o barroco tropical, turma, né? Se você vê esse quadrado aqui, está quase, vamos dizer assim, de acordo com aquela parte redonda, que é a glorificação de São Francisco na carruagem de fogo. Não é Elias. A ideia do artista foi usar São Francisco, porque ele tem uma simbologia muito forte entre os profetas e Cristo. Por que esse quadrado está de acordo com São Francisco na carruagem de fogo? A história dizem que na música de São Francisco, no último refrão, diz assim: e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então ele prega que pós a morte, a vida, então a vida eterna está para cima, o céu está para cima. Essa é a ideia da Bíblia, tá bom? E para aquele que não conhece, o inferno está para baixo. Essa é a teoria evangélica. E a ideia também do voto de pobreza, né? De serem pisados, né? Tá bom? Deixa eu afastar aqui um pouquinho mais. Atrás, Olha pessoal, aí. na descida aqui, vamos ter cuidado para não estourar nessa Olha, casa. pessoal, a gente não abre para nem só o Vitor aí, que a gente dá uma, né, Vitor? Não abre Show de moral, né, André? Bacana. Turma, vamos descendo aos poucos. Quem tiver lanterninha no celular, tá? E agora a gente está descendo aqui a gruta. Exclusiva, hein? Não é aberta ao público. Cuidado, né? Tá gravando aí? Sim. Olha que bacana. E aqui tem uns túneis. Cada cruz representa uma ossada. Só frades franciscanos. Olha que bacana. Que é o tijolo de mirra. Alguém sabe de a mirra? Não. Um dos presentes que Jesus ganhou quando nasceu, né? E um dos 3 reis magos é aquele incenso. Esse tijolo, que está já há mais de 300 anos aqui, é feito com mirra, né? É uma mistura que se fazia de óleo de baleia com mirra. E se a gente passar o dedo, certo? Visitante comum não pode. Mas vocês são estudantes de guia de turismo, precisam sentir todas as sensações.
Então a gente não recomenda o visitante passar porque desgasta, tá? Até hoje o cheiro da Tem um mirra... jacaré aqui, só um jacaré aqui, ó, cuidado, jacaré. Até hoje o cheiro da mirra ainda tá no tijolo. Qual era a ideia desse tijolo de mirra? É tipo uma cera. Exato. Esse tijolo era fixado no chão, turma. Esse tijolo era fixado no chão. E o padre, ele caminhava por cima dessa mirra e só o caminhar dele fazia soltar o cheiro e purificar a sala, né? E aqui a gente está conhecendo mais uma sacristia. Olha o capricho. Pessoal, essa aqui é a sacristia da igreja de Santo Antônio, tá? Cada gaveta, turma, vai abrir de uma forma correta. Só quem sabia manusear bem mesmo era a comissão franciscana, tá? Existem gavetas com travas embutidas, gavetas que a gente acha que são gavetas simples, mas são compostas, né? Gavetas que a gente pensa que abre de uma forma, mas abre de outra. Da purificação. Essa pomba aqui, ó, ela, você tá de um lado, ela vira a cabeça, ó. Você olha de um jeito, agora vira pro outro lado, ela continua e vira a cabecinha. Então, por trás de toda a pia que a gente encontra aqui, existe uma caixa d'água. O escravo ia lá e enchia água para poder sair da festa. Esse acervo aqui, turma, é fixo, tá? Não muda. Sempre que vocês vierem aqui com visitantes, vão encontrar esse acervo. Arte popular de várias peças do Brasil. Todo o estado do Brasil tem uma pecinha aqui para representá-lo, tá? Peças de Minas, peças do Rio de Janeiro, São Paulo, região amazônica. Cadê o Paraná? Paraná. Cadê? Tá por aí, tá? O Paraná tem muita madeira aqui de Maringá, que é Paraná. E você falou que o povo do sul é frio. Alguns, não é que são frios, é que eles têm uma maneira mais reservada de ser, Maringá, nós somos de Maringá. Vocês são de Maringá? Não, eu. Ah, sou vizinho. Esse corredor também é comum encontrarmos exposições temporárias, tá? Então aqui é usado comumente para expor quadros de artistas locais. Chegamos aqui no couro da igreja. Olha que vista bacana, olha que coisa mais linda. As cadeiras são chamadas de escalas. Olha só que bacana essa imagem aqui. O joelho do desenho aqui virado para mim aqui, né? Para este lado. Aí eu me movimento para cá, fico posicionado quase de frente. Vocês observam que o joelho dele acompanhou? É isso mesmo. Agora está virado para mim. Se eu vou para o lado esquerdo, o joelho se posiciona para lá. Imagem 3D. Agora estamos entrando aqui no Parque Ecológico Bosque dos Sonhos. Pula boi, pula cavalo e boi. Coração pula no peito, lembrando amor que se foi. Foi felicidade. Experiência como é montar no boi? Tu viu o tamanho do ovinho dele, como é grande? Não vi. Diva viajante, tá? Viajante, show!